Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Glória a Jesus. Já está no telão. Eu vou ler pelo telão para ficar a mesma tradução para todos. Diz assim o texto santo: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Podemos assentar? Eu estou sentindo que tem bênção de Deus esta noite. A única passagem na Bíblia em que se encontra o nome de Jabes é esta passagem que acabamos de ler. No Brasil, um nome simplesmente representa, simplesmente simboliza a forma como uma pessoa deva ser chamada. Mas diferente da cultura brasileira, antigamente cada nome, principalmente o nome bíblico, ele carregava consigo um peso de um significado, que este significado por ora poderia ser algo bom, ou este significado por ora poderia ser algo ruim. É muito importante que as famílias que temem a Deus, ao escolher um nome para os filhos, que ore a Deus, peça a Deus direção, para que não somente dê um nome bonito de se ouvir, de modo audível, mas que seja um nome que venha abençoar os filhos, porque a Bíblia nos diz que os filhos são herança do Senhor. Ter filho é uma bênção, ser pai é uma bênção, ser mãe é uma bênção. A família composta por pai, mãe e filhos, na presença de Jesus, é uma bênção. Mas por vezes, algumas famílias amaldiçoam a si próprios por falta de discernimento espiritual, por falta de pedir a Deus uma direção, por falta de orar a Deus para que Deus mostre qual é o caminho. Ouvi certa frase há algumas semanas atrás, que aquele que não ora a Deus para tomar decisão, vai ter que orar a Deus para suportar as consequências das decisões tomadas sem oração. Então nós, de acordo com o tema da DEB de 2024, orando em todo o tempo, precisamos estar com uma vida de oração, buscando a Deus, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus discernimento, para que maldições não venham sobre a nossa família. A mãe de Jabes, Hara Surierg Kouvanaragas, Alabrasterg Ondre, a mãe de Jabes transfere a frustração que ela teve para o filho, porque foi uma gestação difícil, foi um parto sofrido, foi um parto com muitas dores para poder parir ao filho. E então ela decide colocar o nome do filho de Jabes. Jabes, dentro da tradução hebraica,
da cultura hebraica significa tristeza, significa dor, significa lamento, significa desafortunado. Então a mãe de Jabes, mesmo sem entender, ela profere uma palavra de maldição contra o próprio filho, dizendo que ele era alguém triste, dizendo que ele era alguém desafortunado, dizendo que ele era alguém sofrido, dizendo que era alguém que viveria em dores. Imagina a criança, desde recém-nascida até a fase adulta, ouvindo o seu nome: sofrimento, venha cá; dores, venha cá; ei, tristeza, faça isso. E ele ouvindo aquela palavra de maldição que recebeu da própria mãe, não porque a mãe queria amaldiçoá-lo, mas porque a mãe não teve sabedoria, não teve discernimento de buscar a Deus, de pensar um pouco antes de dar um nome ao filho. Obrigado, Deus o abençoe cada vez mais. O sonho atrás, está bom? Estou gritando muito? Está na bênção, né? Mas acontece algo que Jabes fez uma única vez. Uma oração que Jabes fez e que mudou a sua história. A Bíblia diz que Jabes, ele era mais nobre, ele era mais honrado do que todos os seus irmãos. Era uma pessoa íntegra, era uma pessoa de caráter, era uma pessoa que temia a Deus, uma pessoa reverente ao Senhor. E aí ele faz uma oração que, ao lermos o texto, vamos perceber que ele não prometeu nada para Deus, ele não fez uma troca com Deus, ele não barganhou com Deus. Ele diz: Deus, olha só, eu te peço que o Senhor me abençoe em todas as áreas da minha vida. Eu te peço que o Senhor alargue o meu caminho. Eu te peço que o Senhor me faça prosperar e que nada de ruim chegue na minha casa. E o texto diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Por que Deus ouviu a oração de Jabes? Porque abençoar é a natureza de Deus. O Deus que servimos, além de ser um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, um Deus misericordioso, a natureza de Deus é uma natureza abençoadora. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus sente prazer em abençoar a sua vida. Recebe aí. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus sente alegria em abençoar a sua vida. Deus não tem que te abençoar. Deus não é obrigado a te abençoar. Não tem nada que obrigue Deus a te abençoar, mas Ele sente prazer em fazê-lo, mesmo não sendo obrigado. Mesmo Deus não tendo o dever nenhum de te abençoar, Ele tem prazer de te abençoar, simplesmente pelo prazer de te ver bem, simplesmente pelo prazer de te ver abençoado. Olha o que o texto diz, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 14, está escrito: certamente abençoando te abençoarei. Certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Aqui nós temos um hebraísmo. Quando Deus fala com Abraão, Deus diz: certamente
abençoando, te abençoarei. Certamente multiplicando, te multiplicarei. Toda vez que achamos na Bíblia um texto que a mesma palavra é repetida pela segunda vez consecutiva, é porque no hebraico não existe a exclamação, ou seja, significa: com certeza te abençoarei, com certeza te multiplicarei. Então, abençoando, te abençoarei, Deus está dizendo: tenha certeza absoluta que a bênção vai chegar na sua vida. Tenha certeza absoluta que eu vou te multiplicar. Deixa eu olhar que eu não quero perder o horário. E diz o versículo 15: e assim, pacientemente, Abraão esperou e alcançou a promessa. Se Deus disse que vai te abençoar, então tenha paciência, que você vai alcançar a bênção de Deus. Se Deus disse que vai te multiplicar, tenha paciência, que você vai alcançar a multiplicação de Deus. Diz o texto santo em Números, capítulo 6, versículo 24: o Senhor te abençoe e te guarde. Veja bem, o versículo é só isso, não tem mais nada. Olha lá, está lá no telão: o Senhor te abençoe e te guarde. Mas ao ler o contexto, nós vemos que não é vontade de Moisés falar isso, não é uma palavra profética de Moisés, mas é Deus dando uma ordem, dizendo: Moisés, é desta forma que eu quero que o meu povo seja abençoado. Eu estou endossando. Quando for abençoar, diga: o Senhor te abençoe e te guarde. Em outras palavras, Deus está dizendo: pode abençoar, que eu assino embaixo. Pode profetizar a bênção, pode profetizar a proteção, que eu assino embaixo. É desta forma que eu quero que você fale com o meu povo: o Senhor te abençoe. Deus tem bênção para a tua vida esta noite. O Senhor te guarde. Deus tem proteção, Deus tem cuidado para você esta noite. E não é vontade humana, é vontade do coração de Deus, porque ser abençoador é da natureza divina. Proteger é da natureza divina. Prosperar é da natureza divina. Guardar é da natureza divina. Ei, você ser abençoado é da natureza de Deus. Não é um gênio da lâmpada que você esfrega e diz: me dá isso, aquilo, e recebe. Não é isso. Mas a natureza de Deus o condiciona a abençoar aqueles que se aproximam dele. Olha o que diz o texto santo em Deuteronômio, capítulo 7, do verso 12 ao verso 15. Deus traz uma condição, é um condicional, dizendo: se obedeceres a estas ordens e se as puser em prática. Então Deus está dizendo: se você obedecer a minha palavra, e não for apenas de boca, mas se você obedecer e viver a minha palavra, o Senhor teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa. Então, para quem obedece a palavra de Deus, Deus mantém bondade e mantém misericórdia. Ele abençoará os teus filhos. Recebe aí. Aleluia. Família abençoada por Deus. E os frutos da tua terra. Recebe aí. Quer dizer que o teu trabalho será abençoado. Você será frutificado. Você será multiplicado.
E os cereais, as uvas e os vinhos novos, as azeitonas e o azeite, as muitas crias do gado e as ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais que te daria em herança. Sendo assim, serás, recebe aí, abre a mão, ato profético. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Aleluia. Isto é para quem serve a Deus. Isto é para quem teme a Deus. É abençoado mais do que os outros. Recebe aí, é palavra profética. Ninguém do teu meio será estéril. Eita, Deus vai te fazer frutífero. Você vai produzir. Não vai existir esterilidade na tua família, não vai ter esterilidade na tua casa, não vai ter esterilidade nas tuas finanças, não vai ter esterilidade na tua saúde, não vai ter esterilidade no meio de ti. Seja homem, seja mulher, ou seja do gado, eita, tudo que é teu é abençoado em nome de Jesus. O Senhor afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces. Veja bem, o texto não diz que você não pode pegar uma gripe. O texto não diz que você não pode ficar enfermo. Olha o que diz o texto: as doenças e enfermidades do Egito. O que Deus está dizendo literalmente é: não vai ter praga na sua vida. Vou repreender a praga do teu meio, vou repreender a palavra de maldição contra ti, vou repreender o agouro, vou repreender a feitiçaria, vou repreender todo o trabalho feito contra ti, vou repreender a maldição hereditária, vou repreender toda palavra e agouro contra ti, porque no teu meio não haverá praga do Egito. Aleluia! Abençoando-te, abençoarei. Outro entendimento é Deus dizendo: quando eu começar a abençoar, você está na lista do abençoado. O outro entendimento é: quando eu começar a abençoar o meu povo, tu está dentro. Meu Deus, meu Deus, olha o que diz em Gênesis, capítulo 28, verso 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe. Não é o anjo que vai te abençoar, porque Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores que estão trabalhando ao favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Apóstolo João em Pátimos, quando teve a visão, o anjo esteve perante ele, ele dobrou o joelho perante o anjo disse: ei, não faça isso, levante, sou conservo teu, sou servo de Deus como você é, adore a Deus. O anjo que vem para curar, como Jesus mandou um anjo e curou meu estômago, como Jesus mandou o anjo e me curou há alguns anos atrás, ei, é porque Deus está mandando, mas a bênção não é do anjo, a bênção é Deus que te abençoa. Quando ele diz, te abençoando, te abençoarei. Abraão chama Jacó, quando Esaú queria matá-lo, e diz: Jacó, eu vou te mandar para a casa do teu avô, e lá você vai procurar a casa do teu tio, e lá você vai contrair matrimônio. Ou seja, meu filho, eu com experiência de vida, eu como homem de Deus, eu como quem tem o Espírito Santo, estou lhe dizendo, o caminho é este, é fazendo isso que você vai ser abençoado. É tomando as decisões, é ouvindo a minha voz, que prosperidade vai chegar na tua vida.
É você seguindo os meus conselhos que você vai ser abençoado por Deus. Então segura aí, meu filho. Olha a profecia para ti. Ei, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. Abençoe teus filhos assim. Profetiza para os teus filhos que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer frutificar, que Deus vai fazer crescer, que Deus vai fazer prosperar, que Deus vai criar uma bênção especial. Aleluia. Finalizando, Deus endossa a palavra que Ele mesmo diz, dizendo: é o seguinte, qualquer um que proferir uma palavra de bênção ao seu favor, eu também vou abençoar. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo as suas finanças, eu abençoo o teu fruto, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Qualquer um que te abençoar será abençoado. Olha eu recebendo a bênção aqui, ministrando a bênção na tua vida. Jabes dá um exemplo de inteligência emocional e espiritual. O texto só dá 2 versículos acerca de Jabes. Só 2 versículos. E nesses versículos não tem lamentação, não tem reclamação, tem apenas dizendo: ele foi amaldiçoado quando nasceu, mas ele orou a Deus e disse: Deus, eu não quero maldição, eu quero a bênção, me abençoa. E Deus ouviu a oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A bênção está caindo? Glória a Deus.